Eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de contar. Existe mulher que emagrece 20 quilos e continua sem coragem de colocar um biquíni. E não é porque está acima do peso, ela baixou o peso. Agora, é porque ela trocou um problema por outro. Então ela perdeu gordura, mas ficou com tanta flacidez, com tanta celulite, que continua insatisfeita com o próprio corpo. E o pior, na maioria das vezes, isso poderia ter sido evitado. E antes que alguém entenda errado isso que eu estou explicando aqui, eu não estou dizendo que emagrecer causa flacidez. Muito pelo contrário, emagrecer é uma das melhores decisões que uma mulher pode tomar, pela própria saúde, pela própria estética. O problema é como esse emagrecimento acontece, porque duas mulheres podem perder exatamente 15 quilos e terminarem com corpos completamente diferentes. Então, ó, esses dois casos aqui, por exemplo, uma vai olhar no espelho e vai pensar: que legal, finalmente consegui o corpo, consegui melhorar, consegui ficar mais magra, consegui o corpo que eu sempre sonhei. A outra vai olhar para o espelho e perguntar: por que meu corpo ficou assim? E a diferença entre elas, ela é muito antes da gordura desaparecer. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é essa diferença, mas antes de continuar, se você gosta de conteúdos que explicam o que realmente acontece com o corpo da mulher, sem terrorismo, sem ficar de promessa milagrosa, já deixa o seu like aqui, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras mulheres que estão emagrecendo ou não estão conseguindo emagrecer e querem evitar um erro que podem comprometer meses de esforço. Mas agora vamos lá, presta atenção. Porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu emagrecimento, e isso é muito importante. Eu lembro de uma mulher que chegou para conversar comigo, completamente frustrada com o corpo, já estava de saco cheio com o corpo, muita flacidez, muita celulite. Ela estava feliz porque tinha emagrecido, a balança mostrava um número que ela não via há muitos anos, então todo mundo dizia: nossa, como você emagreceu, mas ela falou uma frase para mim que eu nunca esqueci. Ela falou assim: Bruno, eu achei que quando eu emagrecesse, eu finalmente teria coragem de usar um biquíni, mas eu continuo escondendo o meu corpo, nada mudou. E aquilo me chamou muita atenção, porque o objetivo dela nunca foi simplesmente perder peso. O objetivo era recuperar a autoestima. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa: a maioria das mulheres, às vezes você aí do lado, elas não querem, você não quer apenas emagrecer. Você quer ter um corpo mais firme, com menos celulite, menos gordura, você quer colocar uma roupa justa e você quer se sentir bonita, quer olhar no espelho e gostar do que vê. E isso muda completamente a conversa, porque perder peso não garante sozinho, somente isso, um corpo firme, um corpo definido. Pensa na sua pele como um elástico. Durante anos ela ficou totalmente esticada. Aí ela acompanhou o aumento de volume do seu corpo. Quando você emagrece, esse volume diminui, mas a pele não encolhe automaticamente na mesma velocidade. Além disso, fatores como idade, genética, exposição ao sol, tabagismo, velocidade da perda de peso e a quantidade de massa muscular influenciam muito o resultado. É por isso que duas mulheres podem perder exatamente o mesmo peso e terem aparências completamente diferentes. Mas agora vem a pergunta mais importante: se a flacidez não depende apenas da quantidade de peso que você perdeu, então o que realmente faz a diferença? Existe um erro que eu vejo mulheres cometendo todos os dias, principalmente quem está usando qualquer tipo de caneta emagrecedora, ou que faz, por exemplo, dietas muito restritivas. E esse erro pode aumentar bastante a chance de você terminar o emagrecimento sem gostar do corpo que você imaginava ter. Um corpo que você não vai ficar feliz. É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu quero que você entenda que emagrecer não é a mesma coisa que conquistar um corpo definido. A gente primeiro precisa entender que por que a flacidez acontece? Porque existe muito mito sobre esse assunto na internet. Primeiro, você precisa entender que nem toda flacidez é igual. Existem dois tipos de flacidez: a flacidez da pele e a flacidez muscular. E muita mulher acha que é exatamente a mesma coisa, mas não é. A flacidez de pele, ela acontece quando a pele foi muito esticada durante anos. Conforme, por exemplo, você ganha peso, aumenta muito o peso. Então, ela precisa acompanhar esse aumento de volume. Quando você emagrece, o volume diminui rapidamente, às vezes quando você emagrece muito rápido, mas a pele nem sempre consegue acompanhar essa velocidade. Isso acontece porque com o tempo, as fibras como colágeno e elastina podem perder parte dessa capacidade de manter a pele mais firme. Quanto maior o excesso de peso, quanto mais tempo ele permaneceu e quanto maior a idade, maior pode ser esse desafio mesmo. Mas agora existe outro tipo de flacidez que pouca gente explica: a flacidez muscular. Imagina duas mulheres que perderam exatamente 15 quilos. A primeira fez musculação durante todo o progresso, ok? Fez musculação. A segunda apenas fez dieta e muito cardio. As duas emagreceram, legal, mas quem preservou mais massa muscular tende a terminar o processo com um corpo mais firme, porque o músculo ele ajuda a dar sustentação para o corpo, deixa um corpo mais definido, e é aqui que é o erro que eu mais vejo. A mulher começa a emagrecer,
perde completamente a fome e acha que quanto menos comer, melhor. Só que emagrecer não é passar fome, entende isso, não é você ficar passando fome comendo salada e frango. Emagrecer é perder gordura, preservando o máximo de massa muscular que você conseguir. Isso sim é um emagrecimento que faz sentido. E é justamente aqui que entra a proteína durante esse emagrecimento. Principalmente quando existe uma redução muito grande de apetite, com as canetas, por exemplo. Muitas mulheres passam a consumir muito menos proteína sem perceber. E isso pode dificultar o processo de preservar a massa muscular. Não adianta somente perder peso. Se junto você perde uma quantidade importante de tecido que ajuda a manter o seu corpo mais firme, isso vai acabar com o seu corpo, você vai ficar mais flácida, vai ficar com mais celulite. Isso é uma coisa que vai acontecer. Uma coisa que você tem que entender é o quê? Muita mulher, eu vejo isso acontecer direto, acredita que, como está emagrecendo, precisa fazer cada vez mais cardio para isso. Mas esquece que justamente é a musculação que vai ser um dos principais estímulos para dizer para o corpo assim, ó, esse músculo continua sendo necessário, eu preciso desse músculo. Sem esse estímulo aqui, a tendência é você preservar menos massa muscular durante esse processo de emagrecimento. E existe ainda outro fator que faz bastante diferença, a velocidade dessa perda de peso. Quanto mais agressivo for o emagrecimento, maior tende a ser o seu desafio, então do seu corpo, para o seu organismo se adaptar. Isso não significa que emagrecer rápido sempre vai causar flacidez, mas mostra porque estratégias mais equilibradas costumam trazer muito mais resultado, muito mais consistente, para você deixar uma composição corporal melhor, com menos flacidez. Então, agora que você já entendeu uma coisa, entenda que a flacidez ela não acontece por um único motivo. Ela depende da qualidade da pele, da quantidade de massa muscular, da velocidade desse emagrecimento, da alimentação, da idade e até da genética. Mas a pergunta mais importante continua sem resposta. O que você pode fazer na prática, ok? Para você reduzir a chance de você ficar com flacidez enquanto você emagrece. Porque existem 4 estratégias que fazem muito mais diferença do que você ficar gastando dinheiro com creme que promete milagre. Para com isso! E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu quero explicar uma coisa que quase ninguém entende, às vezes explicam meio mal explicado. A flacidez ela não começa depois que você emagrece, ela começa muito antes. E quando você entende isso, você muda completamente a sua estratégia. Entenda que, por que a flacidez acontece? Quando você ganha gordura, a pele ela precisa aumentar de tamanho para acompanhar esse crescimento. Então, ela consegue fazer isso porque possui fibras chamadas de colágeno e elastina. Então, essas duas fibras, elas são resistentes e elas têm essa elasticidade para deixar a sua pele assim. O problema ele aparece quando esse estiramento acontece durante muitos anos ou em grande intensidade. Então, nesse cenário, essas fibras elas podem perder essa parte de capacidade para retornar a esse estado anterior do que você tinha antes. E é exatamente por isso que 2 mulheres podem emagrecer a mesma quantidade, mas terem resultados completamente diferentes. Então, eu quero que você entenda uma coisa que poucas pessoas te explicam na prática. A flacidez ela não depende apenas da pele, isso você já entendeu. Então, ela também depende do que existe abaixo da pele. E é aqui que muitas mulheres acabam cometendo um erro enorme, que eu bato bastante aqui com as minhas alunas, justamente para entender isso, que é o papel da massa muscular. Imagina que existem 2 mulheres, essas mulheres elas perderam os 15 quilos, as duas têm praticamente a mesma idade, vamos dizer 45 anos, as duas emagreceram no mesmo período, fazendo praticamente o mesmo treino. Só que existe uma diferença, uma fez uma musculação correta no processo e a outra apenas tentou perder peso o mais rápido possível. Vou ficar sem comer, vou ficar me matando na escada, na esteira e é isso. Você tem que entender que qual tem a maior chance de conseguir emagrecimento para ficar mais definida? A resposta é sempre a primeira, e existe um motivo para isso. O músculo, ele funciona como uma estrutura que dá essa sustentação ao corpo e consegue deixar seu corpo mais slim, mais definido. Quando você preserva a sua massa muscular durante o emagrecimento, você não está apenas ficando mais forte, ok? Você está ajudando a manter um melhor contorno corporal, com menos flacidez. É por isso que 2 mulheres podem pesar exatamente a mesma coisa, ou terem corpos parecidos, mas terem corpos completamente diferentes. Isso é o mais importante de tudo. Quando você entende isso, você para de ficar jogando o jogo da balança, somente da balança. Não é isso. E aqui existe uma crença que atrapalha muitas mulheres. A ideia de que é importante apenas você deixar, tem que fazer minha balança baixar, somente a balança, vou focar aqui na balança. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que adianta você perder 15 quilos se você perde junto uma grande quantidade de massa muscular? No final, o número da balança ele vai melhorar, vai descer, ok? Mas o espelho nem sempre vai acompanhar. E entra outro fator extremamente importante que é a proteína, principalmente para quem está usando caneta emagrecedora, qualquer uma delas. Como o apetite diminui muito, é comum
que a mulher comece a comer muito menos. O problema é que ela não reduz apenas as calorias. A maioria das vezes o que eu vejo é que elas reduzem também as proteínas. E isso vai dificultar muito o processo de você preservar essa massa muscular durante o emagrecimento. E aqui eu quero fazer um alerta muito importante. Emagrecer comendo quase nada não significa emagrecer melhor. O objetivo nunca deve simplesmente só perder peso. Você tem que parar com isso, fugir disso. O objetivo é você perder gordura, preservando o máximo da sua massa muscular. Aí sim você está fazendo um emagrecimento correto. Não focando em balança e focando em você perder gordura. Isso sim é importante. E outro fator que quase ninguém fala, existe um fator que influencia muito o resultado. E é a velocidade desse emagrecimento. Quanto mais rápido ele acontece, então você perde muito peso de uma forma muito rápida, maior tende a ser o desafio para a sua pele acompanhar toda essa mudança. E entenda que isso não significa emagrecer rápido sempre vai causar flacidez, tá? Não é isso. Mas você tem que entender que quanto mais rápido você faz isso, você dificulta o seu corpo. Então, agora que você entendeu que a flacidez não depende apenas de uma coisa, ela envolve então a qualidade da pele, tempo de que você está engordando, tempo que você ficou mais gordinha, quantidade de gordura, massa muscular, tem vários fatores que realmente influenciam nisso. Mas, provavelmente a pergunta que está passando pela sua cabeça agora é: beleza, Bruno, entendi. Agora, existe alguma forma de reduzir a flacidez? O colágeno funciona? Cremes resolvem? Esses cremes da moda, da blogueira, bioestimulador, vale a pena? A musculação vale a pena? Então a gente vai responder a pergunta mais importante desse vídeo que vai realmente ajudar bastante. Existe alguma forma de diminuir a chance de você ficar com flacidez? E a resposta é sim, existe. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara. Nenhuma estratégia consegue garantir que uma mulher nunca terá flacidez, zero flacidez. Porque existem esses fatores como eu falei para vocês. Agora, o que a gente consegue fazer é aumentar muito a chance de terminar esse emagrecimento com um corpo mais definido, com um corpo mais sequinho, sem tanta flacidez ou com quase nenhuma flacidez. Primeiro de tudo, a primeira estratégia é a mais importante de todas, a musculação. E não é porque ela estica a pele, ok? Isso é um mito. Agora, a musculação ela ajuda a preservar e desenvolver a sua massa muscular. E quanto melhor for a sua composição corporal, depois dessa perda de gordura, melhor tende a ser o aspecto do seu corpo. É por isso que eu sempre digo para minhas alunas de consultoria, não espera para emagrecer para você começar a treinar. É para treinar durante todo o processo enquanto você emagrece. Estratégia número 2, proteína. Essa estratégia você tem que garantir que você tem uma ingestão adequada de proteínas, principalmente se você está usando qualquer tipo de calenta emagrecedora. Quando o apetite diminui, muitas mulheres vão comer pouco, comer quase nada, só que o corpo ele continua precisando de proteína para preservar a massa muscular. Emagrecer não significa deixar de nutrir o seu organismo, então entenda isso. Estratégia 3, tá? O que a gente tem que fazer? A estratégia de você parar de tentar emagrecer o mais rápido possível, para de ficar postando corrida com isso. Eu entendo a ansiedade, toda mulher quer ver um resultado logo, rápido, tudo bem, eu entendo isso. Mas existe uma diferença enorme entre você emagrecer rápido e você emagrecer com qualidade, gostando do que vai ver depois. Quando o foco é apenas fazer a balança baixar, muitas vezes o corpo paga e essa conta vai chegar depois. Saiba disso, o objetivo deve ser sempre perder gordura, preservando o máximo de massa muscular. Colágeno funciona? Agora a gente vai responder uma dúvida que aparece todos os dias aqui das alunas. Tomar colágeno evita a flacidez? A resposta é não da forma milagrosa que muitas propagandas prometem. Alguns estudos mostram benefícios bem pequenos, tá? Em relação à pele, em determinadas situações, mas nenhum suplemento substitui uma boa alimentação, o treino de força, você mantendo sua massa muscular, essa ingestão adequada de proteína e melhorar realmente os hábitos. Quem vende o colágeno como solução para flacidez, simplificando um problema que é muito mais complexo, tá maluco. Então esquece isso. E outra dúvida que me perguntam bastante, cremes funcionam? Os cremes resolvem? Alguns produtos, eles podem melhorar sim a hidratação e a aparência da pele, mas eles não conseguem reconstruir grandes excessos de pele e nem substituir tudo aquilo que acontece por dentro do organismo. Eles podem fazer parte dos cuidados, mas não tem que ser a base da estratégia, tá bom? Então não põe isso como base. E os bioestimuladores de colágeno, por exemplo, eles podem ser uma opção, tá? Pode sim, em alguns casos específicos. Lógico, quando você tem um profissional que vai fazer isso para você, existem bastantes evidências que melhora a firmeza da sua pele em algumas situações, mas não vai substituir a parte do treino, a parte da alimentação. Não vai substituir. Pensa neles como um complemento, nunca como solução principal, tá? Entenda isso. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo é essa: não faça do emagrecimento uma corrida. Faça dele realmente uma construção.
porque você perder gordura é apenas uma parte da transformação, e tem que ter essa parte, que é você perder gordura. Mas agora você construir um corpo mais definido, mais estético, você sinta bem realmente, você precisa entender que não é somente um fator. Então nunca vai ser um fator. Depende de várias escolhas que você vai ter durante o processo. Agora eu quero saber de você. O que mais te preocupa hoje? O que está te incomodando? É a barriga? É a flacidez do braço? As pernas? Ou você quer só emagrecer? Escreve aqui nos comentários, pode me mandar sua dúvida, que eu leio todos e realmente vou gravar os próximos vídeos respondendo essas perguntas e ajudando vocês. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilha com outra mulher que está emagrecendo ou está pensando em começar esse processo, porque eu tenho certeza que muitas vezes ela está preocupada apenas com a balança, quando ela deveria estar preocupada com a qualidade do resultado que ela vai conquistar. Então, deixa seu like e envia esse vídeo para ela que eu te aguardo no próximo vídeo.